Olá, sua irmã Ana Célia. Hoje nós viemos aqui abordar um assunto polêmico sobre o livro de Isaías 26, 20 e 21. Não esqueça de ativar o sininho, deixe seu like, meu muito obrigado, Deus abençoe a todos. Hoje teremos um convidado especial, o irmão Edberto, e que ele veio aqui para nos dar uma explicação sobre o livro de Isaías. Então vamos ao nosso convidado. Olá, minha preciosa e querida irmã Ana Célia. Deus abençoe. Deus abençoe você também. Eu estou muito grato por estar aqui para falar sobre esse assunto, né, que está ocorrendo, né, aí na internet, no WhatsApp, também no Facebook, né, sobre o ocorrido dessa peste que está acontecendo no mundo, né, e que as pessoas estão colocando, né, esse acontecimento com o acontecimento ali do tempo de do Egito, né? E para isso, sem mais sem demora, para que o vídeo não fique grande, né? Primeiramente, Deus abençoe todos os seus inscritos do seu canal e do seu canal. Deus abençoe a cada um, né? E eu espero que vocês gostem da explicação do que será dito. Se não der para nós terminar este assunto, né? E se a nossa preciosa irmã Ana Célia irá voltar com o assunto, eu voltarei, né? Mas vamos tentar resumir para nós explicar para vocês este assunto, né? Então, eu estou aqui com a minha Bíblia e nós vamos, né, ler aqui, se você gostar, abrir a sua Bíblia aí no livro de Isaías, no capítulo 26, né, de Isaías, no versículo 20 e 21. Então vamos ler. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue, e não cobrirá mais os seus mortos. Veja bem, minha preciosa irmã Ana Célia. Olhando para esse lado, se a pessoa separar apenas esses dois versículos, dá para encaixar com o acontecimento. Mas quando a pessoa volta, né, para o capítulo, para o versículo 1 e o versículo 2, então vocês vão ver que isso aqui não está falando com as nações. Não está falando com o mundo em todo, dizendo. Vou ler para vocês o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 26. Naquele dia se entoará este cântico. Veja bem, isto aqui é um cântico que foi feito, certo? Naquele dia se entoará este cântico. Não é uma profecia, né, contra as nações. Veja bem, esse cântico na terra de Judá. Veja bem, aqui o Senhor está falando através do profeta Isaías com o povo de Judá, especialmente com o povo judeu. Deus está falando com Judá, com o povo judeu, e não com as nações, certo? Temos uma cidade forte, a que Deus pôs salvação por muros e antemuros, e abrir as portas para que entre nelas a nação justa, que observa a verdade. Então veja bem, naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Aqui está falando com o povo judeu, certo? Não está falando com o povo gentil, que eles se lembrarão nesse dia. Nesse dia eles se lembrarão, né, da terra. Temos uma cidade forte, a que Deus pôs
a salvação por muros e antemuros. Então Deus aqui está se retratando ao povo judeu, certo? E não uma profetização para o povo, né, das nações no futuro, né? Por isso que eu falo, as pessoas colocam, se você voltar no versículo 24, no capítulo 24 de Isaías, que é a continuação do capítulo 26, veja bem, se você ler ali na estrofe, está escrito assim: predição do castigo de Israel. Aqui Deus, minha irmã, Deus está falando com o povo israelita, com os judeus ali. Deus não está, essa profecia não se retrata com o povo gentil e nem com o acontecimento futuro que acontece hoje atualmente em nossos dias. Correto? Correto. Veja bem, agora outra coisa muito interessante. Tudo isso, as pessoas estão tentando colocar, né? Estão tentando colocar esta praga, esse versículo, com o acontecimento, né? Ali, quando Deus enviou o profeta Moisés para tirar aquele povo que estava ali em escravidão, sendo escravizado pelo Egito. Então o povo misturou esta escritura com aquele acontecimento. Veja bem, quando aconteceu aquilo no Egito, que foi bem antes da lei, porque quem instituiu a lei foi Moisés, correto? Isso aconteceu antes da lei, o povo estava sendo escravizado, né? Então Deus enviou Moisés, e Moisés foi ali e chamou eu não vou ler a escritura para que o vídeo não fique muito longo, certo? Algumas coisas eu vou ler e outras não. Então veja bem, então Moisés chamou muitas pragas, né, sobre o Egito, aquele tempo. Muitas pragas. E a praga que mais chama a atenção, até hoje, é a morte dos primogênitos. É a morte dos primogênitos, né? E ainda o anjo da morte passou, né, e feriu todos os primogênitos. Mas antes disso, Moisés falou ao povo que passasse sangue, né, na porta dos umbrais das suas casas, para que o anjo da morte não entrasse, e ferisse também os primogênitos dos hebreus. Mas os hebreus obedeceram esta ordem, passou sangue no umbral da porta, e o anjo da morte não entrou, somente na casa dos egípcios, né, e matou a todos os primogênitos. Correto? Isso foi um acontecimento antes da lei. Antes da lei. E eles catam esse versículo de Isaías 26, no capítulo 26, versículo 20 e 21, para os nossos dias, correto? Em outro tempo, nós estamos vivendo em outro tempo que não é a lei. Que não é a lei. Certo? Nós sabemos quem instituiu a lei foi Moisés, correto? Eu vou ler isso para vocês aqui no livro de Êxodo, correto? Vamos ler para nós tirar a dúvida disso. Aí alguém fala, não foi Moisés que instituiu a lei, foi Deus, né? 21, Êxodo capítulo 21, no versículo 24 e 25, apenas eu vou ler, certo? 24 e 25. Veja bem, 23 eu vou ler também. Mas se houver morte, então darás vida por vida, e olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Isso aqui é a lei. Se nós estivéssemos vivendo realmente o tempo da lei, eu afirmaria que essa praga seria para os nossos dias. Mas se nós estivéssemos vivendo a lei,
que é uma coisa, irmã Nacélia, que nós não estamos vivendo a lei. A Bíblia diz que Jesus não destruiu a lei, ele cumpriu a lei. Mas tem certas coisas que foram destruídas. Jesus aniquilou certas coisas da lei, mas nem tudo foi aniquilado. Então, veja bem, se nós estivéssemos vivendo a lei hoje, não estivéssemos a graça, não havia graça, né? Não havia graça. Fosse a lei, até que essa praga seria para punição mesmo, certo? Seria para punição, para que o povo lembrasse do Deus Altíssimo. Para você ter uma base disso, eu vou ler aqui no livro de Êxodo, continuando o Êxodo, né? 23, no versículo 25. Eu vou ler para vocês. 23, 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Para você ver que isso aqui é o tempo da lei. Quando a pessoa na lei estava andando, fazendo o que era correto diante o Senhor dos exércitos, o nosso Jeová, até o seu pão era abençoado. Vocês lembram da mulher de Serepta, né? Ali de Elias, quando passou por ali, né? Multiplicou a farinha. Porque ela andava na presença do Senhor, ela cria no Senhor. Ela cria no Senhor. Então, aquele tempo da lei, a pessoa tinha que estar subjugado, né? Os mandamentos que eram dados aos profetas. E eles, para os guardar os mandamentos que era dado através de Moisés. Certo? E quando eles não guardavam, então as doenças assolavam a eles. Mas quando eles voltavam ao Senhor, então o Senhor tirava deles, né, as enfermidades. Agora, veja bem, meu amado. Veja bem, vocês lembram, né, de uma mulher, a nossa irmã Nacélia sabe sobre esse assunto, nós estudamos muito sobre esse assunto na igreja, sobre a mulher Jezabel, correto? Quem já ouviu falar de Jezabel, ela foi uma mulher ímpia, ela se produzia, ela enfeitiçava os profetas de Deus, né? E assim ela o matava, cada profeta, certo? Mas como eu li para vocês que era olho por olho, em Êxodo 21, 24, 25, era olho por olho e dente por dente, então, veja bem, uma sentença veio sobre ela. Isso é na lei, estou falando na lei, não na graça. Veio uma sentença sobre ela. Eu vou ler para vocês aqui, no livro de 2 Reis, rapidamente, né? No capítulo 9, 2 Reis, capítulo 9. Capítulo 9, nós vamos ler no 9, do 30 ao 37. Veja bem. Depois Jeú viu a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos seus olhos. Veja bem, ela se produzia. Isso era a lei. Ela se produzia para matar os profetas. Pintou-se em volta dos seus olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz, Zimri, que matou ao seu senhor. E levantou ele o rosto à pura janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo, abaixo, e foram salpicados com sangue a parede e os cavalos, e Jeú o atropelou. E entrando ele, havendo comido e bebido, disse: olhai para aquela maldita e sepultai-a, porque é filha
filha de rei. E foram para a sepultura, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas da mão. Para você ver, ó, eu vou ler o 36. Então, voltando os olhos, fizeram saber, ela disse, esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tibista, seu servo, dizendo, no pedaço do templo de Israel, os cães comerão a carne de Jezabel. Então veja bem, minha amada Ana Célia, no tempo da lei, era olho por olho e dente por dente. Quando alguém pecava do povo judeu, também do povo gentil, Deus aplicava olho por olho e dente por dente. Era a lei que foi instituída. Deus através de Moisés. Agora, pega essa escritura de Isaías 26, que se trata falando do povo judeu, né, que é a tribo de Judá, e trazer para os nossos dias atuais de hoje, que nós vamos entrar um pouquinho sobre isso é errôneo. Porque todas as profecias já estão profetizadas no livro que eu vou ler para você aqui agora. Veja bem, você está conseguindo compreender, minha irmã? Estou compreendendo perfeitamente. Amém. Então vamos lá. Veja bem, eu falei sobre Jezabel. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a graça. Para você ver como a pessoa de hoje coloca erroneamente Isaías 26 como esta praga do coronavírus, né? Erroneamente, sendo que hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, não mais o tempo da lei, mas o tempo da graça. Quem instituiu a graça foi o Senhor Jesus Cristo. E para confirmar, né, eu vou ler no livro de Mateus aqui, né, o que Jesus fala no livro de São Mateus, corretamente. Nós vamos ler aqui no capítulo 5 de São Mateus, no versículo 38 a 42, certo? Rapidamente. 38 a 42. Somente, eu vou ler só a estrofe aqui que está escrito, né? Sermão da montanha e bem-aventurança. Jesus veio cumprir a lei, certo? Então vamos lá. Está escrito assim. Ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer um te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se a qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não devies daquele que quiser lhe empreste. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai-vos aos vossos inimigos, e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que odeiam, e orai pelos que vos maltratam, e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Então, minha amada irmã, para você ver como as pessoas encaixam isso de maneira errada. O tempo da graça, Deus não está trazendo essas pragas para o mundo hoje. Porque a graça deu o direito da pessoa escolher entre o bem e o mal através do sangue derramado na cruz ali por Cristo. E quando Cristo morreu pelos pecados de muitos, então Deus estabeleceu um tempo para julgar os pecados. Aquele tempo no Velho Testamento, as pessoas eram julgadas instantaneamente. Praticavam o mal vinha. Não sei se você lembra de Acás, né? Quando trouxe a coroa do rei, e ele devia ter queimado tudo. Mas só por causa do pecado que ele trouxe para dentro do seu lar, foi queimado a sua família, ele e todos os seus bens.
é de imediato, porque era a lei. A lei tinha necessidade da punição olho por olho. Mas já no tempo de Jesus Cristo, Deus estabeleceu um tempo, né, para julgar todas as coisas. Hoje as pessoas veem, né, as maldades do mundo e não vê os castigos vindo, então acham que Deus ele está não está vendo a maldade do homem, a maldade das pessoas, mas Deus está vendo. E Deus determinou um tempo, né? Um tempo para todas as coisas. Para isso eu vou ler aqui no livro para vocês rapidamente, no livro de Eclesiastes, né? Eu vou ler aqui, deixa eu procurar aqui no livro de Eclesiastes, rapidamente, que nós vamos estar atrás de Provérbios aqui, espera aí, Provérbios, se vocês quiserem acompanhar na sua Bíblia, é muito bom, certo? Eclesiastes capítulo, né, eu marquei aqui 3, no versículo 18, né? Eclesiastes 3, eu vou ler o 3 do 1 até o 18. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de plantar e o tempo de arrancar. O que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar-se, de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, e tempo de estar calado e tempo de falar, certo? Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Veja bem, nós hoje estamos no tempo de paz. Nós não estamos mais no tempo de guerra. O nosso Senhor Jesus Cristo, no Velho Testamento, ele era chamado de o Senhor dos Exércitos. O general da batalha, era tempo de guerra, né? Você conhece bem esta passagem do nosso Senhor, né? Que era ele estava na frente das pelejas, enviava os profetas para a guerra. Josué, nós sabemos dos relatos de Josué, né, nas batalhas. Mas nós estamos no tempo de paz. A graça é tempo de amar o seu inimigo. Não, amar não significa concordar, né, minha irmã Sérgio, com as suas atitudes, com os seus erros, né? Por exemplo, hoje nós estamos vivendo no tempo que Jesus falou, né? No tempo que ele está escrito aqui, mas eu não vou ler para não tomar muito tempo. Jesus nos lembrou que a sua vinda seria como nos dias de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu no tempo de Sodoma e Gomorra? Veja bem, muitos não têm esse conhecimento. No tempo de Sodoma e Gomorra, era o homossexualismo que havia dominado Sodoma e Gomorra. Certo? Quando os anjos se materializaram em carne por uma obra de Deus, os homens moradores, tentaram ter, então, ali, relações sexuais com aqueles anjos que se tornaram humanos, né? Para cumprir aquela missão aqui na Terra. Então, eles foram destruídos, certo? E Jesus lembra disso, e Jesus fala que a sua vinda seria como no dia de Sodoma e Gomorra. Por isso que você vê hoje o aumento do homossexualismo, aumentando gradativamente cada dia mais no mundo, certo? Aí vocês viram que o carnaval deste ano, né, a gente ouviu notícias, que nós não assistimos televisão, eu não assisto, a irmã Nacé também não assiste, espalhou no mundo, né, que eles zombaram de Jesus Cristo, chamando Jesus Cristo de gays, né, e eles fizeram coisas terríveis. Aí, em consequência, depois disso, veio
a doença chamada coronavírus, né? Coronavírus. Então eles atribuíram, né, essa doença como um castigo porque os gays têm causado no mundo. Mas veja bem um grande erro dele. Como eu li para você aqui, nossa irmã Célia, que Deus tem um tempo determinado para tudo. Como a graça não é igual à lei, Deus não entra de imediato trazendo uma punição. Então, após Jesus ressuscitar da cruz, ele estabeleceu um tempo para julgar todo o pecado do mundo. Todo o pecado do mundo. E nesse período, quando Deus não julga o mundo, o que você, meu amado, e que eu tenho que fazer? Veja bem, nós devemos fazer o que, irmã Célia? Pregar a palavra. Pregar a palavra de Deus. Isso, pregar a palavra de Deus e amar o nosso próximo. Você deve amar o homossexual. Você não deve condená-lo. Prega para ele, quem sabe ele pode um dia se converter. Certo? É um tempo de amor. Nós, filhos de Deus, somos chamados para amar, não para condenar. Certo? Então, esse tempo que Deus não julga o mundo, que é o tempo da graça, é o tempo do amor, então nós devemos espalhar, como diz no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo lá 17 e diante, né? A quem enviarei, né? Vocês podem ler lá. Aqueles que pregam a paz, a quem ouvirão? Se não há quem pregue. Tem pregado você a palavra de Deus para o homossexual? Tem pregado? Pregue a palavra para ele. Nós estamos no tempo da evangelização. Nós não estamos no tempo das pragas. Nós estamos no tempo de evangelizar. É um tempo de pregar, um tempo de salvar as almas que Jesus comprou lá na cruz do madeiro. Enquanto nós estivermos na terra para pregar, então o julgamento não cai sobre eles, certo? Veja bem, por isso que eu falei para vocês desse carnaval. Vocês podem ler isso, né? Vocês podem ler isso aí, quando eu estou falando para vocês, no livro de Isaías 26, 21, 20, que eles estão atribuindo a essa escritura, né? Mas veja bem, você pode ler no livro de Lucas, no capítulo 17, no versículo 25, é o versículo 30, que Jesus retrata os dias de Ló, que era o homossexualismo. Só que lá na lei, eles foram punidos. Eles receberam a punição, minha irmã Célia. A diferença aqui, hoje na graça, que ninguém está recebendo a punição ainda, porque Deus estabeleceu um tempo. Então por isso que você vê as pessoas escarnecendo, duvidando da palavra. Fazendo de Deus um assassino. Isso, fazendo de Deus um assassino. Deus fazendo uma coisa antes do tempo, que Deus trabalha com o tempo certo, Deus não tarda e Deus não chega adiantado. E nunca falha. Nunca falha, Deus trabalha na hora certa. Veja bem, então nós vamos lá para o dia da grande tribulação. Veja bem, para vocês entenderem. Vocês podem abrir aí o livro de Mateus, para nós não demorar muito, o livro, senão minha preciosa irmã Célia aqui, ela vai ficar cansada, né? Porque cansa mesmo, porque está muito quente, né? E muito quente. Vou ler aqui no livro de São Mateus para vocês verem. São Mateus capítulo 24. Eu marquei aqui 24 no versículo apenas o versículo 21. Jesus prevê a destruição de Jerusalém e a sua segunda vinda. Certo? Vamos ler aqui no versículo 21. Veja bem, por isso que eu falo para vocês. Jesus afirmou, né, que viria pestes, né, terremotos em vários lugares, guerras, mas tudo isso, né, minha irmã Célia, são princípios de dores. Não é o fim ainda. É apenas princípio de dores. No tempo de Jesus, para ver como as pessoas são cegas. Nos tempos de Jesus, já havia enfermidade. Já. Certo? Tem um terremoto nos dias de Uzias. Quando Jesus veio,
quando ele subiu ao céu, depois da crucificação, então as doenças prolongou por causa dos pecados. E os terremotos prolongaram, porque o homem começou a mexer muito na terra. E tudo isso, todos os sinais são provocados pela mão do homem. Pela mão do homem, certo? Então, Jesus falando sobre aqui, sobre, né, o fim do mundo, foram 3 perguntas que foram feitas a Jesus, né? Mas eu não vou falar sobre isso, vou ler só o versículo 21, né? O 21, né? O 21. Porque haverá uma grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de vir. Que aflição será essa? É a grande tribulação. Quando a grande tribulação vier sobre o mundo, então aí sim, minha cara irmã Ana Célia, aí nós vemos o mundo sendo punido pelos seus pecados, pelas blasfêmias, né, que eles vêm cometendo. Deus teve misericórdia deste povo, Deus teve misericórdia. Então, aqui no tempo da grande tribulação, quando vocês podem ler o livro de Tessalonicenses, né, que haverá um arrebatamento primeiro da igreja de Cristo. Ela será arrebatada e vai encontrar o Senhor nos ares. Vocês podem ler lá as 10 virgens, né? A virgem prudente e a virgem Nécia. A virgem prudente subiu no rato. A virgem Nécia ficou para trás. Então ela vai encarar São Mateus 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e tampouco haverá. Então, haverá uma grande tribulação. E nessa grande tribulação que haverá, as virginessas morrerão. As virginessas morrerão. Aí ficarão as pessoas, né? E você pode ler aqui em São Mateus, eu vou ler para vocês, tenho marcado, São Mateus capítulo 13, rapidamente, nós estamos terminando, né? São Mateus 13, do versículo 40 ao 43, apenas, certo? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem. O Filho do Homem aqui é Jesus Cristo. Filho do Homem significa profeta. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Veja bem, e lança-lo na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Esta fornalha de fogo aqui não está falando do lago de fogo. Muita gente interpreta errado isso, Ana Célia. Aqui está falando da grande tribulação. Uma aflição que nunca houve na terra. Então, eles estarão aqui, neste dia da grande tribulação. E aonde as pragas de Deus começarão a cair sobre a terra, para destruir os moradores da terra, por não ter arrependido dos seus pecados. Por quê? Porque o tempo da graça terminou quando o arrebatamento se foi. Então a graça terminou, entrou o juízo de Deus. Juízo de Deus. Nós vamos ler isso rapidamente aqui no livro de Apocalipse, né? Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 15, certo? Nós estamos quase encerrando já, para não tomar muito o vosso tempo. 15, versículo 22. Eu marquei aqui as taças da ira de Deus, né? Apocalipse 15, né? A gente pode ler ela inteiro, né?
Você pode ler aí na sua Bíblia as pragas que irá para castigar, né, o povo. E vi outro grande, admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Certo? Era consumado a ira de Deus. Então, é as pragas do Apocalipse, né, caindo sobre este mundo. Deus, da crucificação de Cristo, esses 2000 anos, nossa irmã Marcela, esses 2000 anos, Deus teve misericórdia do povo. O povo veio pecando, cometendo toda sorte de maldade, e nenhum juízo aconteceu com eles. Até que a porta da graça se fechou e o arrebatamento se veio, né? Aí entra o juízo, aí sim entra o juízo de Deus. Para encerrar, eu vou ler aqui no livro de Apocalipse ainda, no versículo 20. Aí a Manassés tem alguma coisa para falar, vamos ver que até para falar aqui, né? Não, eu vou ler aqui em 2 Pedro, né? Eu pulei aqui, 2 Pedro. Nós vamos ler no 2 Pedro 3, no versículo 7, certo? Está escrito assim: mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então você vê aqui, segundo o apóstolo São Pedro, na série, segundo o apóstolo São Pedro, Deus determinou um tempo. Veja bem, vou ler para você, para o dia do juízo. Por isso que os homossexualismo não estão sofrendo nenhuma punição ainda, porque o dia do juízo ainda não chegou, mas ele está chegando, né? Com o arrebatamento da igreja cristã. Agora, Apocalipse 20, rapidamente, talvez a nossa pessoa de Marcelo tem alguma coisa para falar, eu vou deixar terminar aqui, deixar ela falar alguma coisa. Veja bem, 20, eu marquei do 7 ao 10. Ó, Satanás é solto e vencido para sempre. E acabando-se 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos, né? A cidade amada de Deus, e desceu fogo do céu e os devorou. Veja bem, parando aqui, e os devorou. O que o apóstolo São Pedro falou? Que a terra será destruída com fogo. Veja bem, meus amados, eu não vou explicar detalhadamente. 2 tipos de fogo. O primeiro fogo que vai destruir a humanidade na terra é o fogo atômico, né? Não é, pessoal de Manassés? Fogo atômico com a Terceira Guerra Mundial, o terceiro ar de Apocalipse. E esse é o segundo fogo depois da segunda ressurreição. Aí cairá fogo sobre o pessoal e estabelecerá então o milênio na terra. Agora terminando, o 20, né? Mas o versículo 11, né? E vi grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram seus livros, e abriu outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas segundo as suas obras. Encerrando aqui. Então vocês entenderam, minha pessoa de Manassés, que há um tempo determinado para Deus julgar nesse tempo da graça. No tempo da lei, então, as coisas viriam de imediato. Mas como nós estamos na graça, Deus estabeleceu um tempo para que Deus julgue os pecados da humanidade, né? Que após o arrebatamento, então, Deus começará a julgar este mundo e as pragas, né, cairão sobre ela. Aqui a minha irmã, a pessoa de manter a falar alguma coisa, pode falar? Eu quero agradecer por esclarecimento, muito bom, para mim foi muito útil. Amém. E, como se diz, é muito bom a gente saber da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos olhos e luz para os nossos pés. Então, eu agradeço ele muito, que Deus abençoe ele ricamente. Amém. Muito obrigado, Marcelo. Estou aí, qualquer coisinha, nós
estaremos aí para falar um pouco da palavra de Deus. Amém? Deus vos abençoe, oro para que Deus o proteja, o anjo do Senhor vos guarde dessa epidemia, que é uma bomba biológica criada pelo homem através de Satanás, mas creia que Deus, o anjo do Senhor, ele te guarda na tua entrada e na tua saída. Amém? Amém. Fique com Deus em nome de Jesus. Amém.